casa, sendo obrigada a viver com a dura realidade de que provavelmente nunca mais verá seus amigos ou familiares por lá. A razão pela qual vim para os Estados Unidos é porque transmito a mensagem da verdade sobre a Covid-19, disse ela à emissora, acrescentando que se tentar contar sua história na China, vai desaparecer. É algo realmente aterrorizante, muita gente questionando, mundo afora essa questão, e algo que é impossível de responder ao certo. Afinal de contas, quem consegue entrar de fato, mesmo que pesquisadores da OMS agora estão indo para a China, quem consegue afirmar ao certo o que de fato aconteceu em um país totalmente fechado para o mundo? E as crianças brasileiras que sofrem os efeitos de um dos mais terríveis dos diagnósticos, atrofia muscular espinhal, que paralisa o corpo da pessoa, terão um apoio especial do governo. É que o presidente Bolsonaro anunciou que o governo federal zerou o imposto de importação de medicamento para a atrofia muscular espinhal, beneficiando especificamente, neste caso, as crianças. A medida beneficia crianças de até 2 anos portadoras da doença. A AME provoca a paralisia das pernas e dos músculos de todo o corpo. A desoneração do medicamento, um dos mais caros do mundo, trará nova esperança às crianças portadoras, comentou o presidente Jair Bolsonaro. A luta do presidente continua para desburocratizar o setor e facilitar a vida de quem tanto sofre, pacientes, familiares. É preciso desatar os nós e tirar tudo o que atrapalha. É o peso Brasil, que ao invés de ajudar em desafios tão complexos, o peso parece sugar ainda mais o ar dos brasileiros. Parabéns pela iniciativa e que outras iniciativas sejam tomadas, muito além da desoneração, mas de apoio, fornecimento e principalmente pesquisa de novas alternativas em medicamentos, não só para essa doença, mas para autismo e outros problemas que deixam famílias brasileiras e pacientes abaladas e que sabemos das muitas pesquisas em andamento no exterior, mas que no Brasil ainda engatinham. Quando algo novo sai lá fora, demora até décadas para chegar aqui, por conta da burocracia. Falava com o médico neurologista infantil paranaense, renomado Dr. Clay Britz, de Londrina, e recomendava isso a ele, que encampasse uma luta em apoio também à pesquisa, a novas terapias medicamentosas, a riqueza que temos da natureza, aqui no nosso país. Enfim, o Brasil precisa se abrir para isso. São muitas famílias que literalmente estão à deriva e, como sempre no Brasil, o peso de ser brasileiro é muito elevado. Também quando se tem um diagnóstico tão desafiador. É exatamente como aconteceu agora com a questão da hidroxicloroquina. Tecnocratas, burocratas, legalistas se atravessam de todas as formas. Só que, como falou o jornalista Alexandre Garcia há pouco, quando se está em meio a uma guerra, você terá que lutar com as armas disponíveis. E nós temos meios para ter boas armas, desde que o peso Brasil de vulgos intelectuais e militantes não cruzem o caminho de quem está lutando. Chega de vulgos intelectuais se atravessando na vida dos brasileiros. Precisamos de cientistas. Precisamos do nosso país valorizando a ciência dessa forma, abrindo a ciência para o povo brasileiro e não fechando, como nesse debate da questão da hidroxicloroquina e outros medicamentos, onde pela tal ciência intelectual se barra tudo, se paralisa tudo. E hoje temos muitos cérebros brasileiros parados por falta de apoio do governo, da sociedade. Então, toda a força ao nosso ministro Marcos Pontes. É preciso dar mais recursos ao ministro, ao ministério, à ciência, à inovação, à tecnologia, para que o Brasil seja um celeiro de novas conquistas, novos avanços, como é Israel para o mundo hoje. Agora, os vulgos intelectuais que se apossam do conhecimento, chega disso. Chega de atrasar o progresso em defesa da intelectualidade de alguns
onde o povo fica sempre a ver navios. Um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro foi entregue diretamente ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O documento tem 133 páginas e é assinado por personalidades do meio artístico e até do futebol, como o cantor Chico Buarque, o ex-jogador Walter Casagrande e também o padre Júlio Lancelotti. O pedido de impeachment alega que Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade e cita ataques à imprensa e supostas falhas durante a pandemia do novo coronavírus. Entre as instituições de esquerda que coassinam o documento estão a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, o Movimento Negro Unificado, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e outras. Está aí, Casagrande, jogador de futebol, que pena. Aí Chico Buarque, não é novidade para ninguém, aliado a entidades, organizações, ONGs, organismos da esquerda, alguns criados pelo PT, tentando derrubar o presidente. Perguntamos, onde estava toda essa gente quando os governos anteriores estavam deitando e rolando com o dinheiro público, repletos de escândalos de corrupção, senhor Casagrande, inclusive na construção de estádios que estão abandonados por aí hoje, servindo lamentavelmente como uma opção de utilidade apenas para a construção de hospitais de campanha. E olha lá, onde estava a cobrança do senhor jogador Casagrande e até do próprio Chico Buarque, entre outras personalidades aliadas a essas organizações da esquerda, do extremismo militante contra o governo Jair Bolsonaro, que até aqui não tem nenhum escândalo de corrupção. E mais um relator da Organização das Nações Unidas, ONU, o Joseph Kanatassi, emitiu um alerta sobre o projeto de lei das fake news, mais conhecido como PL da Censura, que está em tramitação na Câmara dos Deputados após ser aprovado no Senado Federal. Ele disse que o projeto pode ser uma ameaça ao direito à privacidade, à democracia e às liberdades civis. Numa carta enviada às autoridades nacionais, o especialista apela para que o projeto seja revisto. O relator deixou claro sua preocupação com algumas disposições e com as violações que poderia acarretar para o direito à privacidade dos cidadãos brasileiros e outros usuários da internet, tanto dentro como fora do país. No texto, ele apela ao Brasil para rever o projeto de lei, a abrir um espaço público para discussão de seu conteúdo com a sociedade civil, atores e especialistas na área e a alocar tempo adicional para a consideração legislativa e pública, a fim de assegurar que esteja em conformidade com as normas internacionais de direitos humanos. Ainda de acordo com o relator da ONU, o PL da censura pode violar os direitos humanos e pactos internacionais assinados pelo Brasil. A abrangência das disposições do projeto de lei levanta preocupações quanto ao seu uso arbitrário pelas autoridades responsáveis pela sua aplicação de uma forma que reduz as liberdades civis e os princípios democráticos pelo monitoramento e vigilância dos usuários das mídias sociais. Se aprovada, a lei criará vários obstáculos ao exercício dos direitos fundamentais, tais como os direitos à educação, saúde, bem como o acesso a bens e serviços online. Estas restrições vêm em uma era crítica da digitalização. O projeto de lei vem sendo defendido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Não há dúvida alguma que é um projeto de lei para proteger políticos corruptos e envolvidos em processos e acusações. Tem nada de fake news em isso e aquilo. A maioria do que esses que defendem essa lei da censura quer, a maioria está envolvida até o pescoço. Seja através do que vimos na Lava Jato, seja através de outros processos e investigações. Corruptos, que consideram qualquer crítica e quando aponta-se o dedo com a verdade, mostrando o que eles escondem, por trás de manto, por trás disso e daquilo, do terno e da gravata, escondem escândalos, corrupção, roubo, a pegada no dinheiro público. É isso o temor.
E o que vemos aí é o alerta, então, de representantes da ONU, inclusive, quanto ao perigo à liberdade de expressão e à democracia. Lamentável que isso esteja ocorrendo no Brasil e estamos, gente, prestes a ver a censura chegar lá nos rincões deste país, porque a rede social não tem limites, não tem fronteira. E em defesa dessa tal censura à fake news, que na verdade é uma censura à verdade que muitos brasileiros têm o desejo hoje em dia de expressar. Lamentável. Enquanto muitos alertam sobre a lei da censura que pode ser imposta no Brasil, a Globo se coloca a favor. Direitos são preservados na lei das fake news, diz o título de editorial publicado pelo jornal O Globo. De acordo com o texto do O Globo, caso a legislação mais conhecida como PL da censura seja aprovada pela Câmara dos Deputados, haverá um ambiente legal no Brasil. Pode criar um ambiente legal no país em que as redes sociais não sirvam mais de meio para se agredir impunemente direitos individuais consolidados na Constituição e também deixem de ser uma zona de sombras em que crimes são cometidos e os responsáveis escapem da lei. Contudo, apesar de ser visto positivamente pelo jornal, o projeto de lei, que já foi aprovado pelo Senado Federal, é, na verdade, a mais agressiva legislação de censura que o Brasil já viu. Nem o AI-5 permitia a prática da censura em qualquer um de seus 12 artigos, argumenta, por exemplo, o jornalista J.R. Guzzo, conhecido por suas publicações na Veja. Ele que também tem coluna na revista Oeste. Tudo o que você disser poderá ser utilizado contra você ou contra as plataformas, por intermédio das quais as suas conversas são feitas, acrescentou Guzzo. E agora vamos a mais uma bela e sábia reflexão. Um pai disse ao filho: "Você se formou de forma honrada e aqui está um carro que eu comprei há muitos anos. Está guardado faz tempo. Mas antes que eu o entregue, leve-o ao estacionamento de carros usados no centro da cidade e diga a eles que quero vendê-lo. E veja quanto eles oferecem a você." O filho foi então ao estacionamento de carros usados. Voltou então para o pai e disse: "Eles me ofereceram R$1.000, pai, porque parece muito desgastado." O pai disse: "Leve-o à loja de penhores." O filho foi à loja de penhores e então voltou para o pai e disse: "A loja de penhores oferecia R$100, porque era um carro muito antigo." O pai pediu então ao filho para ir a um clube de carros e mostrar-lhes o carro. O filho levou o carro ao clube, voltou e disse ao pai: "Algumas pessoas no clube ofereceram mais de R$100.000 por este carro, pai, já que é Ford Maverick 77 V8, carro potente e desejado por muitos." O pai disse ao filho: "Olha, meu filho, eu queria que você soubesse que o lugar certo valoriza você da maneira certa. Se você não é valorizado, não fique com raiva. Isso significa que você está no lugar errado. Quem conhece o seu valor é quem o aprecia. E nunca fique em um lugar onde ninguém vê o seu valor e potencial. Não confunda. Uma coisa é dinheiro, outra coisa é valor. Pense nisso e jamais esqueça o seu valor. Gratidão pela sua atenção, um ótimo domingo e até segunda em mais uma edição. E que Deus abençoe a você e a sua família.